É isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o Diegão do Sol. Seja bem-vindo, Diego, mais uma vez. E dessa vez agora a gente vai falar um pouco da cultura, falar um pouco do nosso Nordeste, né? Desse setor, né? Desse canto tão maravilhoso, onde a gente mora, né? A gente está aqui na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. E, inclusive, a gente estava até falando um pouco aqui do nosso clima, né? Um clima muito gostoso dessa nossa terra Campina Grande. Hoje surpreendeu um pouco, tá um pouco abafado, né? Mas é a cara de Campina Grande. Campina Grande é assim, todo mundo de preto, vem atrás de um pouco, né? Aí, assim, a gente vai falar um pouco sobre questão de culturas, né? Não é isso aí, Elaine? Isso, Beni. Até porque nossa amiga aqui do Sol tem raízes aonde? Lá no Cariri. Cariri Paraibano. Paraibano, lá de Cabaceiras, né? A gente morou pertinho agora há pouco lá, né? Sim. Passou 11 anos lá na cidade de Boqueirão. Inclusive, o do Sol esteve lá em nossa residência, né? Por um período, a gente conversou bastante lá. Mas aí, do Sol, vamos falar um pouco sobre cultura hoje, show né? De bola. Qual o seu envolvimento pessoal com cultura, do Sol, na sua vida? Foi o caminho natural, a política leva a gente ali defender o seu município, defender o seu bairro, defender o seu estado. E para a gente defender os valores que nos formaram, a gente tem que entender o ambiente ao redor. Então, entender cultura é entender a formação de um povo, é entender a formação de uma pessoa. Né? Então, meu pai, ele exerceu a política em Puxinanã. Por 3 vezes ele foi prefeito lá. Minha mãe foi prefeita uma vez, Lúcia Aires de Cabaceiras? De Cabaceiras. Eita. Do nosso amigo aqui, Matheus também. E havia no passado aqui na Paraíba, foi do Cariri, foi a partir do Cariri que a Paraíba foi povoada, o interior foi povoado, o sertão foi povoado depois. Claro que o Brejo já foi povoado no início da Paraíba, quando o litoral paraibano com os engenhos ali foi colonizado. Aí chegou até aquela área da Zona da Mata, onde tem o cultivo de cana-de-açúcar. Ali foi no primeiro momento. Mas o interior da Paraíba, ele demorou a ser conquistado. E aí a gente pode até depois falar como isso tem reflexo na história do Brasil. Nossa. Foi a partir da conquista da Paraíba que de fato o Brasil foi colonizado. E os historiadores escondem isso. Às vezes até, com todo respeito, eu sou fã de Pernambuco. Fãzaço. Mas tem muita coisa que botam para Pernambuco, mas... Seria a história foi na nossa. Paraíba. Foi de nossa. fato tem... E aí foi o coração da Paraíba, do interior, desse interior que demorou a ser colonizado, é o Cariri. A primeira fazenda que estabeleceu o domínio, a civilização no interior da Paraíba ali, uma reunião depois harmônica entre índios, negros e brancos, né? Ali, claro que teve muito conflito, mas depois a coisa se pacificou. Foi uma fazenda fundada pela família Oliveira Ledo em Boqueirão. Né? E a primeira fase é uma incubadora, é um berço ali da história do estado. E Cabaceiras exerceu um protagonismo, e principalmente São João do Cariri. Campina pertencia a São João do Cariri. E aí meu pai foi prefeito por Puxinanã. Meu pai, descobri por teste genético, que está muito na moda, que meu pai ainda é primo da minha mãe. Na Paraíba tem um costume de primo. A gente sabe que existe a tal endogamia, primo casar com primo. Costumes judaicos, né? Costumes ali... Mas na minha família eu tenho 2 casais. São minhas irmãs casadas com primos. Exato. Mesmo. Até a tradição religiosa não recomenda, né, o cristianismo, porque não só por uma questão de saúde, primo de primeiro grau ali pode ter sequelas psicológicas para os filhos ali, realmente, e também por uma questão de manter a questão não é da miscigenação pura e simples, mas é a questão de você fazer ali, ter descendentes com outras pessoas para que haja, de fato, uma partilha melhor na comunidade cristã. Então, o indicado é você não casar com um primo, né? Mas naquela circunstância, era outro tempo, né? Era uma necessidade, as pessoas tinham que manter ali a ordem da comunidade, a propriedade, tinha questão de patrimônio também, de herança, sabe? Tinha muito essa questão também de manter os costumes ali, para não se perder, então acabava casando entre si. Então a gente tem que entender também o momento daquela época era diferente. Mas a Paraíba, mais do que outro estado, tem o costume da endogamia, de primo casar com primo. Mas voltando, é porque foi a partir do Cariri paraibano que o interior da Paraíba foi, de fato, conquistado, pacificado, e isso refletiu no interior do Rio Grande do Norte, no interior de Pernambuco, no interior do Ceará, que foram devidamente povoados.
como uma consequência. Sei. Por que você acha que a Paraíba perdeu esse ponto na história? Por conta da nossa elite que se corrompeu. Quando a elite se corrompe, o povo se corrompe, porque o povo ele tem o povão, ele tem seus costumes, ele tem suas práticas, mas uma elite não é para você, ela não serve para esbanjar dinheiro. Ela não serve para ostentação. Uma elite, ela serve para transmitir o exemplo da conduta e para transmitir valores e princípios. A elite serve para isso. Por isso que uma elite não é determinada pelo poder econômico dela. A elite é determinada pela capacidade de conhecimento e pela coragem, pela virtude da honra. Né? Então, uma verdadeira elite é uma elite honrada, que dá exemplo do bom comportamento e que se sacrifica pelo seu povo. Então, a elite pensou muito em dinheiro. A nossa elite, de 1930 para cá, a Paraíba se tornou coadjuvante por conta da classe política, que estava pensando em si mesma e não olhou para a história do Estado. A gente recentemente estava no Rio Grande do Norte e engraçado que a gente estava em um lugar bem cultural lá, é Casa da Cultura lá, e nessa cidade, Rio Grande do Norte, o rapaz que estava lá apresentando, ele falou que era um território paraibano. Perfeito. Até porque pelo mapa da Paraíba, né, que faz assim embaixo, você vê que o Rio Grande do Norte entra dentro da Paraíba e Rio Grande do Norte, fica aquela coisa, não é? E ali houve uma perca da Paraíba. Até ele disse, vocês são paraibanos, porque eu nasci lá nessa cidade. Você é paraibano e não sabe, né? Assim, isso, eu sou do Rio Grande do Norte, mas no caso a gente estava lá e disse, você é paraibana, porque essa parte aqui do Rio Grande do Norte era Paraíba, mas foi tomada. Precisamente a região do Seridó. Seridó, exatamente. Todos os costumes mais característicos do Nordeste, que a gente chama o Nordeste real, vaquejada, falar o T e o D seco, né? Falar assim, a gente não usa o Carlos, a Luísa, o A ou O antes do nome, que chama-se o artigo. Isso. A gente fala direto Luísa, Carlos. Isso é um costume espanhol, não é um costume português, porque a Paraíba tem uma relação com a Espanha, depois a gente pode desenvolver essa ideia. E esse costume de vaquejada, esse costume de todo costume que caracteriza o vaqueiro, que caracteriza o varão, o homem aqui, machista, o cangaceiro, veio porque quando a Paraíba foi conquistada, toda essa região foi povoada pacificamente. Por quê? Porque a última resistência indígena mais agressiva era dos índios cariris do Cariri, por isso que é Cariri, porque eram índios cariris, que eles tinham, a gente respeita toda cultura na sua identidade, a identidade de qualquer povo. Mas um povo que pratica violência contra si mesmo e contra tribos vizinhas, ele não é tão civilizado. E de fato, por mais que o português e o espanhol tenham... O português e o espanhol, tá escutando? Aqui? Sim. Por mais que o português e o espanhol, eles não sejam santos na história, totalmente, né? Mas, de certa maneira, foi através da vinda deles que a coisa se pacificou entre os próprios indígenas. Apesar de ter muito crime no meio, de ter muito erro no processo, né, de colonização, de conquista por parte desses ibéricos, né, espanhóis e portugueses aqui. Mas a gente tem a culinária, por exemplo, a fava, o costume de comer carneiro, de caprino e ovino, que a gente tem mais, né, essa relação. As indumentárias do vaqueiro, né, o gibão, o chapéu de couro, que tem a ver com a kippá, né, do judeu. Né? O chapéu de couro é uma kippá, né, do judeu, porque muitos que vieram a essa terra eram cristãos novos, eram cristãos convertidos, eram judeus convertidos ao cristianismo, chama-se marrano ou principalmente sefaradita, que significa judeu da Espanha. Né? Então muitos costumes nossos têm a ver com eles. Mas o famoso cuscuz. O cuscuz é do norte da África. É da África. Do norte da África, mas não a África da subsaariana, a África do Negro também. Sim, também sim. Tem costume deles. Mas é principalmente da África do Norte, que é um povo chamado Berbere. Entendeu? O povo da Argélia, o povo da Tunísia, o povo do Marrocos. Por isso tem cuscuz marroquino. Só que eles usam sêmola de milho, a gente usa o nosso milho. Não, eles usam sêmola de trigo, perdão. Sim. Nós usamos o milho que é da América, era dos índios daqui. Entendeu? Foi a adaptação.
mas é flocos de milho. É parecido, só que muda a matéria-prima. Não é trigo, né? É milho. Mas todos esses costumes que caracterizam esse Nordeste mais autêntico veio porque, pacificando a Paraíba, pôde se povoar o interior. Porque Portugal olhava muito para o litoral. E até 1530, nas primeiras décadas, Portugal não dava atenção ao Brasil, dava atenção à Índia. Eu até discordo dos grandes amigos lá do pessoal do Brasil Paralelo, que vendem uma história muito romantizada de Portugal, como se Portugal sempre planejasse o Brasil. Pode ter algum sentido, mas não é com essa vontade toda que eles não é eles, né? Mas que quem estava lá naquele documentário está falando, romantizando muito Portugal. Portugal, é claro, nós falamos o português, não tem como negar. Mas foi através da colonização da Paraíba pela Espanha que houve um planejamento de Brasil. A Paraíba nasceu como uma capitania real, ela não nasceu como capitania econômica, ela nasceu como um reino. Ela surgiu como reino. Surgindo como reino, a Espanha disse, eita, vamos organizar a casa. O Brasil não é só para a gente explorar economicamente. A gente vai levar costumes. E veio o povoamento da Paraíba com famílias não portuguesas, mas da Galícia, no norte da Espanha, e da Andaluzia, onde tem principalmente o costume do touro, da vaquejada, de derrubar o boi pelo rabo, entendeu? Do cantar do vaqueiro, a boiada, o aboio, entendeu? Que muita gente diz que é árabe, não é árabe, né? O aboio tem algo de árabe, mas os costumes do vaqueiro não são árabes. O berrante. O berrante é um pouco dessa cultura de gado, que aqui a gente encontrou um instrumento que potencializa o cantarolado do vaqueiro. Que lá se dava pela própria voz do vaqueiro ou instrumentos adaptados ali, né? Mas é uma maneira de você conseguir controlar o gado e expressar artisticamente a sua cultura. Então, esse costume vem do sul da Espanha, principalmente esse costume do vaqueiro, que já existia com os gregos e romanos do sul da Espanha, e que os mouros, não árabes, tinha árabe no meio da parada, né? Os mouros que entraram na Espanha, que praticavam a fé islâmica, mas a maior parte dos mouros era do norte da África, esse povo chamado povo berbere, né? Que tem um costume muito parecido com o nosso, assim como judeus, né? Porque tinha os judeus do norte da África, mas os judeus que já estavam na Península Ibérica, em Espanha e em Portugal, antes mesmo da invasão moura. Na época quando não tinha nem gente na Espanha e Portugal, ninguém, já tinha gregos, judeus e fenícios e romanos ali. Foram os primeiros a chegar e levaram esses costumes da viola, certo? Que tem a ver com o sertanejo e com o forró. O forró tem a ver com a música do norte da Espanha, de origem celta, por isso que Galeguinho do Olho Azul, porque é da Galícia. É uma região da Espanha onde tem o costume de um ritmo que é o forró bodó, que lá é praticado com a gaita galega, que se parece com a sanfona e a gente adaptou para a sanfona aqui. Então o forró é uma música de origem espanhola da Galícia. Pegando esse gancho e continuando aí no Nordeste, né? Falando em forró, agora há pouco a gente passou agora pelo maior São João do mundo aqui em Campina Grande, né? Aqui na Paraíba, e houve muita polêmica em relação a cantores sertanejos, outros estilos. Você acha que está se engolindo a cultura em relação ao forró nesses eventos de São João, aqui na região, ou até em outros locais, até em Caruaru também, acho que aconteceu a mesma coisa? Você tem essa visão ou discorda de que o espaço é para todos? Beni, eu acho que o formato do São João, o modelo é muito bom, porque houve economia para o caixa da prefeitura, entendeu? E na verdade, a cultura, ela também é responsabilidade do Estado, os poderes municipal, estadual e federal. Porque, de certa maneira, o Estado ele ajuda a proteger a cultura de um povo. Isso. É importante. Mas ela tem que ser uma iniciativa da sociedade civil. E nada melhor do que empresas privadas que estão dando oportunidade de a população ter acesso ao entretenimento. O problema de ter forró pé de serra, de não ter forró pé de serra, mais ou menos, dependendo da edição do São João,
é porque a própria sociedade está em crise. Não é culpa dos governos. Porque a sociedade está perdendo sua história e sua memória. Sem memória, sem passado, a gente não tem futuro. A gente não sabe para onde andar. Então, eu acho que dá para ter um espaço para o sertanejo, mas manter mais forró pé de serra. O que não pode é ter meio a meio. A identidade, né? O que não... Sim, pode falar. Não, pode. O que não pode é ter meio a meio, porque a gente já tem pouco forró pé de serra. As novas gerações não têm o costume de escutar forró pé de serra. Então, se você tem pouca atração de forró pé de serra, e quando coloca muitas vezes é um forró todo artificial, forró lambada, que não tem nada a ver. O piseiro que está usando muito agora também, né? Exatamente. O piseiro, aí é que tá. O piseiro, ele é uma adaptação nova, mas ele traz elementos do forró tradicional. Ele traz o cantado do boiadeiro. Você vê João Gomes, né? João Gomes. É porque o pessoal está confundindo o piseiro com o forró descaracterizado, que foi prostituído. O forró falso. Isso. O forró falso, se a gente for ver, a coisa já começou a desmantelar um pouquinho com o início dos anos 90, com a ideia de forró eletrônico, com um bocado de instrumento que não tem nada a ver. Mastruz com Leite, que é boa demais a banda. Danada de boa. Não tem como não ser boa. Acredito que foi a primeira banda que... Mas foi a banda que trouxe o forró eletrônico. Isso. E aí é que tá. Se a gente tiver que culpar alguém, a gente tem que culpar lá atrás. Lá atrás. Né? Eu acredito que a gente até conversou sobre Que não isso, tem culpa, porque tem qualidade. Tem Acontece que eu acho que dá pra você ter convivência. O que dá pra os diversos ritmos conviverem bem. O que não pode é um festival como o São João colocar 70%, colocar forró tradicional 30% e o resto 70%. Porque a gente tem que ter uma preocupação com a identidade cultural do evento que remete à história do povo. E a iniciativa privada vai lucrar do mesmo jeito. Vai lucrar do mesmo jeito, porque a marca São João Campina Grande é uma marca consolidada. E ela tem a ver com a tradição. Mas esse problema não é um problema de Campina, é um problema de Caruaru, justamente. é um problema de Mossoró, é um problema de Recife. E outra coisa, muita gente até estava falando, não, você não vê cantores de forró cantando em outros em Barretos, e vê, no Rock in Rio, vê, João Gomes estava lá, o S Safadão estava em Barretos. Então assim, Exato. o que os contratantes estão querendo é dinheiro, é valor, é o que está rolando no momento. Então assim, eu acredito que como você falou, né? Tem que segurar a essência, tem que ter o forró raiz mesmo, aquele forró autêntico, não pode perder a essência. Mas essa galera que está trazendo público, automaticamente está ajudando a economia da cidade, né? Então, assim, é importante vir essa turma, porque atrai também, como você falou, tendo mais espaço para o verdadeiro forró. Que é o que a gente gosta, né? A gente gosta, mas eu tô vendo, tô sentindo que tá assim, tá sendo um pouco engolido. A turma de agora, essa nova geração, né? Ela tá curtindo mais a maioria, né, na verdade, tá curtindo mais outros estilos. Eu acho que é em minoria aquela turma que gosta do verdadeiro forró, aquele forró. Eu faço parte dele, que eu gosto demais, aquele forró mesmo das antigas, que é o forró autêntico, que eu gosto. Mas eu tô sentindo que tô sendo minoria. E eu não posso ser egoísta em dizer que não, porque eu não curto, tipo, um sertanejo, um exemplo, um Maloc que não venha para a cidade, para o maior São João do mundo. Eu sou a favor, sou contra de que tire tudo, mas eu sou a favor que venha o sertanejo também, que venha, mas que segure esse forrozinho que eu gosto. Muita gente gosta, mas eu sou bem sincero, eu acredito que nós somos minoria. Apesar de que muita gente de fora, né, vem com a intenção de ver esse forró, essa pegada, quer ver aquele... Eu fui no dia de Anderson Freire, aquele cantor. Eu fui só dar uma olhadinha pra conhecer o ambiente, que eu não tinha ido. Mas eu fui nesse dia, que era gospel e tal, levei minha filha e tal. Eu vi que mudou muita coisa, atualizou e tal. Inclusive a própria Palhoça Zé Lagoa, eu imaginei que ia ser com aqueles pedaços de pau que tinha antigamente, tá todo modernizado. Então já perdeu um pouco a característica, né? Então, mas assim, eu vejo também que eles colocaram o pé de serra. Cada palhocinha tem a pé de serra. Tem o Sítio São João, que quer ir pra lá. Então assim, tem. E quando tem só forró autêntico, a turma não vai. Então assim, eu vejo um lado muita hipocrisia. Daquela galera que
critica na internet é fácil. Mas na hora de ir para prestigiar aquele cara que é da terra, que toca o forró, não vai. Mesmo porque você tocou num ponto muito, muito, muito importante do debate, que é a hipocrisia. Se eu não entender que mesmo eu gostando de forró, eu gosto mais de forró tradicional pé de serra, mas eu não posso impor meu gosto. Se a nova geração livremente escolhe um tipo de música, de variação de forró diferente, é preciso entender que existe um mercado, que é ela, que precisa ser atendido, porque senão a gente não financia os forrozeiros tradicionais. É isso que a gente falou aqui também, né? Isso. Como é que vai ter caixa? Como é que vai ter caixa? Vai ter caixa. Vendo que a sociedade quer, como você falou. Porque, beleza, não paga para entrar no Parque do Povo, mas ele vai ser alguém que pode ser um empresário e vai contribuir com o imposto dele. Aí ele não vai pro São João na próxima edição, o São João vai entrar em crise e os patrocinadores vão embora. Eu vi na internet, não Entendeu? sei se procede, que saiu aprovaram uma lei agora lá para Caruaru, que vai ter que ser só aquele forró. Isso aí é perigoso, porque quando parte do Estado impor a vontade, aí você causa até uma reação na população. Isso. Eu não vou escutar forró pé de serra não, porque o governo está impondo contra a minha vontade. Então, a maneira de você usar o Estado para resolver os problemas, como o Estado como primeira solução, sempre é problemática. É importante o Estado, mas o Estado tem que respeitar a iniciativa da população, de escolher por conta própria o que quer e o que não quer. Verdade. Então, por exemplo, essa questão da cultura. Eu entendo a crítica a Loki. Apesar de eu gostar também do eletrônicozinho ali, é bom. Mas, se a gente for parar para pensar, falando da própria história, não há uma falta de... Não existe briga na origem entre sertanejo e forró, porque eles vêm da mesma origem da Espanha. Acontece que o sertanejo, ele foca mais na viola, no violão, e o forró foca mais na sanfona. Mas a origem é o mesmo país. É bem parecido, tem muita gente que mistura. Pronto, você vê Simone Simara, né, que agora é só Silmara. Não, agora é só Simone. Muita gente vê ela como sertaneja, né? Cantora sertaneja. Adotaram esse só que ela esse vem forró estilo. do moído, né? Forró do moído. Safadão também, muita gente achava isso. Tem ele também, eu esqueci o nome do cara, rapaz. Tem muitos cantores aí que... Calcinha preta. Acaba, às vezes, se você botar só a banda tocando, você não sabe se é calcinha preta ou é Gustavo Lima. Porque Gustavo Lima pega a pegada de calcinha preta. Perfeito. Inclusive a pegada antiga, né? Aquela pegada bem... E ele já falou, em algumas entrevistas, que é muito fã de calcinha preta e gosta muito do forró. Assim, que ficou um forró, ficou muito romântico, né? É uma balada romântica ali. Isso. Até brinca com brega. Justamente. É meio brega ali, sentimental demais. E é um costume que, com respeito a Portugal, ele é mais espanhol, do drama. De ser dramático, de ser passional, a emoção à flor da pele, do mesmo jeito que explode de raiva, se arrepende depois. A gente não é assim? É desse jeito. Isso não é português. Isso é espanhol. Isso é paraibano e veio através dessa ocupação da Paraíba, que depois essa cultura foi sendo levada para Rio Grande do Norte e Paraíba. Respondendo a sua pergunta, Elaine, o seridó do Rio Grande do Norte, ele pertencia ao território original da Paraíba. Assim como Surubim, terra da vaquejada em Pernambuco, era zona de influência da Paraíba. Então, Pernambuco era focado em Recife, porque o Estado português levou o engenho para lá para explorar a cana-de-açúcar e ela se tornou uma capitania econômica, um Estado muito econômico. Mas a Paraíba era a sede política no tempo da União Ibérica, que a Espanha abarcou, ela também governou Portugal, o rei acumulou, o rei da Espanha acumulou o poder de Portugal e passou a governar por consequência o Brasil. E nesse período em que o rei Filipe II da Espanha, ele governa Portugal, ele passa a ter poder sobre o Brasil, ele passa a investir no Brasil de maneira organizada e planejada, que Portugal não fazia. Aí a Paraíba era o último reduto a ser conquistado. Conquistando a Paraíba, você leva toda essa cultura de forró do norte da Espanha. Claro que ele não tinha um nome forró, mas era parecido, era forró bodó. A gente fala forró bodó, que vem... Músicas, esse termo existe na Galícia, até hoje. Se pula fogueira de São João na Galícia, no norte de Portugal, que é uma região influenciada pela Espanha. Né?
pular fogueira. Né? Só que eles comemoram um dia, a gente comemora 30. Agora é 32, né? A gente comemora 30. Esse é um costume ibérico. Claro que tem elementos indígenas, elementos da cultura negra. Você vê ali que quando também vai chegando nos quilombos, né, o forró, ele vai tendo uma batida mais rítmica. Mas ele é mais de origem espanhola. Né? Aí é que tá. Essa questão do respondendo Elaine, a Paraíba ela perdeu território na nova cartografia dos mapas. Ela perdeu território por questões econômicas. E porque a classe política da gente, que foi tão valorosa, ela perdeu o poder porque depois, com Portugal recuperando o poder da colônia brasileira, porque depois eles têm um reino, aí o rei da Espanha não governa mais Portugal, o rei de Portugal tem um reino próprio, aí Portugal já pegou o Brasil prontinho, preparado pela Espanha, aí beleza, aí vamos investir no interior do Brasil ali e tal, aí Pernambuco volta a ser a menina dos olhos de Portugal, e não mais a Paraíba. Aí Pernambuco tem muito engenho e tem muito dinheiro e passa a comer o território ali da gente, e a Paraíba vai perdendo o poder e vai perdendo o território. Mas toda essa cultura do gado, toda essa cultura do vaqueiro, do forró pé de serra, vem com a ocupação da Paraíba. Aí você diz, Teodósio de Oliveira Leite, que é esse conquistador que, pelo Cariri da Paraíba, dominou. Ah, ele era português. Ledo é uma família da Galícia, originalmente. E esses títulos foram concedidos primeiro pela Espanha, os títulos de César Maria para você colonizar aquela terra, ter o direito de colonização. Foi concedido pela Espanha por conta da importância que a Espanha deu. Depois Portugal começa a investir nessa colonização para civilizar, né? Para trazer a cultura para o interior. Mas é consequência da importância que a Espanha tem dado, tratando a Paraíba como a menina dos olhos, que nasceu como um reino, como um centro administrativo, um centro político. E aí é que tá. Essa região toda era a região paraibana. Então toda essa cultura do Nordeste mais autêntico, não que... O Nordeste autêntico é o quê? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Não que Ceará não seja Nordeste. E Bahia? Bahia não. Bahia é Bahia. Bahia é Bahia, né? Bahia, Salvador, a região de Salvador é uma região que não era Nordeste até o século XX. Ele nem é Nordeste, nem é Sudeste, é Bahia. Até porque tem um território bem maior, né? E porque a região do norte da Bahia pertencia a Pernambuco. Toda a região aquela região de Juazeiro, tanto que o Papa Bento XVI, quando foi transferir um bispo no pontificado dele, eu até vi Santana falando num podcast aqui com um menino que faz uma defesa muito, muito boa da cultura nordestina, esqueci o nome dele. Ele, quando foi fazer a transferência de um bispo de uma diocese para outra, ele botou tal cidade em Pernambuco vai ser transferido para outra cidade em Pernambuco. Só que quando ele foi ver hoje, a cidade estava na Bahia. Eita. Né? A mudança de território, porque depois o poder econômico, Portugal querendo imprimir a marca no Brasil, disse, não, vou investir nesses estados aqui, que eram capitanias o nome, né? Aí investiu muito em Pernambuco, mas Pernambuco foi perdendo poder, porque o cana-de-açúcar foi entrando em crise. Aí a Bahia foi ganhando poder por outras razões ali. E virou até capital também, né? Porque Salvador foi a primeira capital. Isso. E aí, por ser capital ali, a Espanha, quando dominou o Brasil, ela não tirou a capital de Salvador, mas ela tratou a Espanha, a Paraíba, como um forte, uma fortaleza dela. Aqui é onde eu vou transmitir a cultura, apesar que eu não tem como tirar de Salvador, que já estava muito grande. Até porque a colonização também veio por lá, né? Exato. Começou lá nos primeiros 30 anos, embora Portugal não desse importância ao Brasil. Então, como cresceu a capital, Salvador, a Espanha não queria tirar de lá, mas ela queria conquistar a Paraíba, porque era a última terra rebelde, com índios mais ali agressivos, ali, né? Que tinha muito índio que sofria com outros índios, né? Então tinha muito índio que queria viver de maneira civilizada, outros não. E aí vem alguns europeus, né? Com interesse também egoísta ali, se misturam os interesses bons e os ruins nessa história. Não tem santo. Não tem inocente total, né? Numa história dessa. Mas a questão é que através da pacificação da Paraíba pela Espanha, eles dizem, não dá para tirar a capital de Salvador, mas aqui é onde eu vou investir e transferir a minha sede para esse estado, para eu conseguir organizar a casa, que é o interior desse sertão que era muito brabo. Entendeu? Tanto que João Pessoa já nasce planejada. As cidades portuguesas, elas crescem em morro.
esparramada. É o comércio que dita como é a cidade, o formato da cidade. As cidades espanholas é a política, é o centro administrativo, é a sede do governo, é igreja na frente do palácio, tudo organizadozinho e todo ao redor vai se organizando. João Pessoa nasceu planejado por conta da Espanha. Desse jeito. João Pessoa é uma cidade que o centro histórico é organizado. João Pessoa não tem favela. Tem a área pobre. É diferente. Mas não tem favela. Por quê? Porque é uma cidade que foi arquitetada para ser a sede do reino espanhol no Brasil. Então, essa pacificação da Paraíba é a transmissão de toda a cultura do Nordeste característico que a gente conhece. Comedor de cuscuz, vaqueiro, forró. E aí é que tá. Voltando para a questão do São João, do cardápio de atrações, em relação ao cardápio musical, Beni, quem coloca o sertanejo demais contra o forró não entende que eles são primo-irmãos. Lá na origem da Espanha, que trouxe esse costume para o Brasil. Claro que Portugal também, né? Só que eu acho que Portugal tem uma relação mais forte com o samba. O samba, ele tem uma relação com o chorinho. E o chorinho tem a ver com as modas de viola de Portugal. É o fado. Aquela coisa mais melancólica. O samba não é alegre. O samba é alegre, inclusive quando encontra o africano. O africano traz mais alegria. O negro traz mais alegria para o samba. O samba fica mais batucado e menos melódico. Mas o samba também tem elementos portugueses por conta da viola portuguesa, do fado. E ele é mais português até. Até o samba não se desenvolveu muito em nossa região, já foi lá para o Rio de Janeiro. Porque lá Portugal focou em Salvador e no Rio de Janeiro. Porque aqui era um território mais espanhol por conta da Paraíba. Então, esses costumes do forró são costumes da Galícia. A Galícia não pertence a Portugal, pertence à Espanha. Aí é que tá. No cardápio musical, quem se incomoda muito com o sertanejo, a diferença é que o sertanejo é do sul da Espanha, da Andaluzia, onde existe o violão flamenco, aquela música que tem a espanhola que anda com a castanhola. Pronto, aquilo influenciou muito o sertanejo, o homem dramático, o homem que faz a poesia para ela, os trovadores, o repentista. O repentista nordestino, ele é o trovador espanhol que poetiza a mulher amada. Entendeu? Que ele é romântico e ao mesmo tempo é visceral, é viril, é guerreiro. Guerreiro. Entendeu? E qual a nossa relação lá com o sul do país, com o gaúcho? Porque tem muita semelhança. Muito forte. Né? O gaúcho. Quem é o gaúcho? O gaúcho, oficialmente, é toda pessoa que nasce no estado do Rio Grande do Sul. Mas culturalmente, quem é o gaúcho? É o de origem espanhola ou portuguesa, misturado com índia guarani, que estava lá para manter o território, para estabelecer a ordem política e militar. Então, os imigrantes italianos e alemães, culturalmente, eles não são gaúchos. Eles são gaúchos porque eles nasceram no Rio Grande do Sul. Mas eles lá são chamados de colono. Colono é quem é italiano ou alemão que traz uma tradição mais de agricultura. A tradição de pecuária do gaúcho é muito parecida com o vaqueiro nordestino. Muito mesmo. As vestes deles, né? Eles usam acordeão, sanfona. Eles têm trovador, o nome trovador, que é o cara que faz poesia, que é o repentista. A diferença é que a gente usou o nome repentista. Eles usam trovador, mas a cultura é muito parecida. O cinturão político e cultural do Brasil é Paraíba, Pernambuco, apesar de ser uma capitania econômica, ser mais burguesa e menos aristocrática do que a Paraíba, mas também tem muita cultura. Até porque o interior de Pernambuco recebeu essa cultura da Paraíba. Não é o contrário, não é o contrário, a Paraíba que deu a cultura a eles. Deu a eles. Né? No interior, o frevo, aí sim, é uma coisa realmente pernambucana. Aí eles vão perguntar, mas Pernambuco, o território era desde sempre que tinha esse território, até o sertão de Pernambuco. Como é que você está dizendo que a cultura foi levada para Pernambuco? Sim, existia, mas não era tão povoada. E esses costumes não existiam porque só existiam essas famílias da Galícia que trouxeram forró com a ocupação da Paraíba. Aí esses costumes foram levados para lá. Não tem nada a ver com território. Isso tem a ver com o movimento de ocupação e de levada de costumes desse povo da Galícia. O forró está mais ligado ao norte da Espanha, a Galícia, e o sertanejo ao sul, a Andaluzia, que é mais cavalo. Então a gente pegou o cavalo do sul da Espanha, o sotaque que a gente fala arrastado,
engole as palavras, que é do sul da Espanha. A gente engole as palavras, a gente fala rápido. E aí, mas menino, não sei o que, faz essa coisa ali que porta, né? Essa coisa assim. Doi, arroz. A gente fala barrer, vassoura, Isso. arriba. Isso é costume espanhol. E o da Paraíba. sotaque de Recife, de onde veio aquele Aí, chiado a nordestino? diferença é que o recifense, por estar mais ligado a Portugal, ele tem o S de Portugal, que é parecido com o S do carioca, só que é diferente um pouco, assim. Escola, o carioca fala. O recifense fala escola. Esporte. Né? O S é som de X nessas horas, porque a gente fala também testando, a gente fala o S som de X em algumas coisas, mas em outras palavras não, a gente fala escola. Só que lá em Recife é escola. Isso. E no Rio eles incumpridam mais, né? É escola, né? Mas é porque o S de Portugal. Só que a Paraíba, por ter mais uma coisa espanhola, ela manteve o costume mais da Espanha. Que é, inclusive, em outras áreas. A gente não fala do Carlos, da Maria, a gente fala de Carlos e de Maria. Usa o neutro. De, para os dois. Isso não tem nada a ver com uma linguagem neutra daquele debate, não. Esse neutro aí é um neutro que tem no latim que o espanhol tem. De Maria e de José. Para masculino e feminino, a gente usa o de. Então até me incomodo com alguns paraibanos falando o ou a, ou Carlos a Maria, do Carlos da Maria. Porque nós temos mais uma característica espanhola, nós falamos de, para os dois. A gente não faz enrolação, a gente fala direto o nome, não é o Carlos, não é Carlos. Não tem essa... O espanhol é mais objetivo que o português. Ele gosta de resolver o negócio. E esse menino de hoje que fala, e aí, mano? Pois é. Eu acho que você tem o direito de falar como quiser. Eu até fiz uma criticazinha no meu Instagram. Eu vi. Por isso que eu fiz a pergunta. Mas assim, na verdade, você é criança, você é adolescente, você vai ter o direito de falar como quiser quando for adulto. Mas até você sair da casa dos seus pais, e até mesmo quando ir para a sua própria casa, escute seus pais, porque a autoridade sobre a educação é deles. É verdade. Você acha que isso pode ter uma certa influência em um sotaque no futuro? A gente estava até falando isso lá em casa. Eu tô com receio da gente perder. Né? Da gente perder. Porque hoje em dia... O dia... YouTube é educar as crianças, Exatamente. não mais os pais e as mães. Porque quando você perde uma língua, você perde a sua história, perde a sua memória. A língua é a maneira como cada povo se expressa. Como é que eu vou entender o temperamento, a personalidade do meu povo? Porque povo também tem personalidade. No sentido ali... Como é que eu posso falar? Pedagógico, um povo tem uma maneira de se comportar. Você botar um africano da Nigéria, um africano do Marrocos, um europeu da Alemanha, no mesmo recinto, por 30 dias, como se fosse um Big Brother, cada um vai se comportar de maneira diferente. Não só por conta de como foi criado, mas por conta da herança genética, como dizia Zondi, o psicólogo. A transgeracionalidade, a influência dos antepassados, que está na cultura ali. Então, a língua é uma maneira de, inclusive, cada um ser o que é, porque eu só consigo respeitar e viver democraticamente se eu respeitar as diferenças. Então, eu tenho que respeitar as diferenças. Isso não é papo de esquerda, não. O problema é que a direita acha que isso é papo de esquerda. Não. Pegando esse gancho de perder e já pegando também o gancho do São João, você acha que tem algo por trás nessas restrições, né, que os governos vêm colocando em relação a não colocar fogueira mais? Porque queira que não queira, se a gente observar a tradição de São João, antigamente, hoje a gente vê pouco, né? Mas antigamente unia famílias, né? Unia famílias. Então, é dia de São João, vamos acender uma fogueira, vamos chamar fulano, ciclano que mora em São Paulo, que mora no Rio, podia ser de onde for. Vinha para se reunir a família. Hoje a gente não vê mais. Né? Então, assim, é algo também preocupante, né? Porque, beleza, tem seus... Como eles falam, né? A fumaça prejudica e tal, mas naquele tempo eu só andava pulando fogueira, danava o pé dentro, o olho era queimando e não tinha problema. Mas, assim, olhando por outro lado, você acha que tem alguma influência por trás disso para separar as famílias? Tem algum interesse por trás? Infelizmente, o poder público muitas vezes está desprezando a cultura. Ele está querendo resolver tudo na canetada, achando que a sociedade vai se organizar
com base na decisão do Estado. O Estado não educa ninguém, o Estado apenas dá segurança às pessoas, para as pessoas viverem com suas liberdades ali, garantidas. Então, o que está acontecendo é o Ministério Público, não a entidade, alguns promotores isoladamente, querendo dizer como é que a sociedade deve viver. Eu acho que o Ministério Público é uma instituição essencial, importantíssima, para defender a sociedade. Ela é o parquê, ele é um instrumento que garante direitos civis, que garante direitos coletivos, que protege a sociedade contra a tirania de governantes. Só que ela não pode ser usada contrariamente, para impor um modelo, para impor uma ideologia. Isso é contra a natureza do Ministério Público. O Ministério Público não pode ter ideologia de esquerda ou de direita. O Ministério Público, ele tem que ter uma preocupação com os direitos naturais da população. E um dos direitos naturais é o direito à cultura. E uma criança que não vai brincar com os amiguinhos na fogueira, ela se sente tolhida no seu direito de se interagir. Então, beleza, você está protegendo a criança porque ela tem um problema respiratório ali, porque, enfim, ela é autista. Se for por causa disso, eu tenho TDAH, TOC. Eu tenho muitos motivos ali para não passar por determinadas experiências, até por conta de barulho. Eu tenho sensibilidade auditiva. Quem tem TDAH, quem é autista, ele tem sensibilidade auditiva. Só que, eu digo a você, a criança raiz, quando ela é privada de conviver com outras crianças e de contemplar a cultura do seu povo, na fogueira, com seu avô, com seu avó, ela cresce infeliz. Então, a experiência de conviver ao redor da fogueira numa cidade como Campina Grande tem que voltar a acontecer. Porque as crianças criadas em apartamento 24 horas são crianças que vão crescer depressivas. Verdade. Entendeu? A cultura serve para fortalecer a identidade e a psicologia de um povo. O emocional de um povo. Cultura é isso. É a memória afetiva e emocional de uma geração, de um povo, de uma sociedade. Show de bola. Então, se eu não deixo que minha criança tenha, a minha família tenha a liberdade de fazer uma fogueira na calçada, eu estou privando esse povo de exercer a sua história. De viver a sua história. Porque ninguém vai morrer por causa de fumaça de fogueira. Isso é balela. Mas as pessoas vão crescer depressivas se não tiverem essa memória cultural garantida. E o Ministério Público, que é uma instituição importante, precisa ter essa preocupação. Infelizmente, alguns poucos promotores e também alguns poucos juízes estão metendo a ideologia deles no meio e confundindo o que eles querem que a sociedade seja com o que a sociedade quer ser de verdade. Essa ideia de colocar sua vontade contra a maioria é uma ideia ditatorial. E que muitas pessoas que estão em cargos de poder estão fazendo isso. E isso é um crime, do ponto de vista moral, do ponto de vista cultural. Até porque eles deixam, ou a gente vê as crianças se expondo a coisas muito mais horríveis hoje na internet. Pois até como danças, né, como a gente vê agora. Crianças pequenas com depressão, né? Tem também. Até porque ela não tem nada de horrível. Pelo contrário, é uma necessidade da criança conviver na fogueira, soltar bomba ali, soltar traque, se ralar no chão. Até porque a gente tá aqui, não meu filho, não muito mais, a gente aqui, todos nós vivemos na fogueira, passamos nosso momento na fogueira e a gente tá aqui hoje. Exatamente. Né? Pulando fogueira era coisa boa demais. Brincando, só são 2 ou 4 noites, mais ou menos, durante só o mês de junho, né? E a gente... Sim, limita ali. Mas, agora, você proibir uma cidade como Campina Grande não ter fogueira, vem um turista aqui, todo turista que eu vejo diz, eu não tô vendo mais o São João. Não vê. Não vê fogueira, não vê fogos. Essa história, quem pode falar melhor é meu amigo Ítalo Wallenberg, que é do Balanço Geral. Ele fala muito bem sobre essa questão dos fogos lá, que não existe fogos e artifícios que não faça barulho. Se você perguntar a qualquer pessoa especialista lá da área, isso não existe, são migué. São verdadeiro migué. Né? E quando inventar, é migué. Quando chegar é outro migué. Vão dizer que existem fogos que não faz barulho, não faz nenhum tipo de som. Isso não existe. Porque, na verdade, o som ele também tem um símbolo ali.
O som, estourar, tem que escutar. Tem a ver com essas vibrações. Eu estou lembrando ali que é São João Batista, que batizou Cristo. Entendeu? Que a fogueira remete a ele. Remete à mãe dele, Santa Isabel. Para os evangélicos, Isabel. Né? Remete a Zacarias. Para a nossa tradição, São Zacarias. Você está lembrando dos patriarcas de um povo. Um povo perseguido, o povo judeu. Tem a memória de um povo que foi perseguido. Como é que você pode proibir isso? Na verdade, tem que ter. Se tiver que ter uma lei, tem que dizer, tem que ter fogueira, tem que ter fogos de artifício. Entendeu? Aí, se eu tenho um filho que está com a sensibilidade a um animal, eu tenho liberdade de... Ali, meu cachorro está com otite. Ali, que ele... No momento ali, ele fica com sensibilidade auditiva, não sei se tem a ver, né? Um cachorrinho lá da minha rua, Bila, teve um probleminha no olho ali, ficou aterrorizado, mas já tá bonzinho de novo. Cachorro raiz ia pra guerra. Cachorro raiz cuidava de soldado. Então os cachorros hoje é Nutella, rapaz. Como é que pode? Cachorro raiz, meu cachorro é raiz. Ele tem medo na hora. Tem cachorro que não tem. Ele teve um medo, mas hoje tá acostumado. Hoje ele já tá... Opa, isso faz parte. Entendeu? Então você privou as crianças de terem experiências de convivência. Cultura é convivência. Cultura é comunidade. Né? E tá privando os animais e assim, tirando o instinto dos animais. Então essa ideia de tirar a sensibilidade de animais e tirar a sensibilidade da população, ela é uma ideia ideológica. Por quê? Isso tem a ver com política. Porque quando você domestica a população e deixa ela boazinha demais, ela não tem poder de reação. Ela fica facilmente manipulada. Então é uma ideia de você enfraquecer. Quando você tira as tradições de um povo, o povo vai ali obedecer ao Estado como se fosse Deus. Ele é manipulado facilmente. É isso. Dessa forma. E a gente escuta muito hoje falar, né? Dizer, rapaz, tá sem graça, não quero nem sair para visitar minha família. Tá, antigamente era bom, tinha uma fogueirinha, tem isso. Não vou nem sair de casa. É justamente isso a ideia. Querem que você fique em casa mesmo. Então, assim, já acarreta outro problema, né? Pode até puxar uma depressão aí e tal. Porque antigamente era muito bom. Quando eu ia pra Boqueirão, lá pra casa de vó, eu era tanta bomba dentro de fogueira. O olho cheio que vinha vermelho. Manhã, o que é, menino? Isso é fumaça amanhã. E dia, tinha problema não, bicho. Tinha problema de respiração. A gente não escutava isso, não. Se eu tivesse sido proibido de ir pra fogueira quando eu era pequeno, tendo tendência de TDAH, tendência de transtorno obsessivo compulsivo, qualquer coisa, de fato, eu poderia ter crescido, desenvolvido uma depressão crônica. Estou dando um exemplo aqui. Né? Então, beleza, você quer privar a criança de convivência. Não, então o ser humano vai viver para quê? Viver é isso. É risco. É risco, agora um risco bom. Justamente. É um risco bom. Aí você vai privar a criança de ter a experiência cultural, que é conviver com o seu povo, com a sua família. O que é que vai acontecer? Você está querendo resolver um problema aumentando um problema maior. É verdade. Que é o emocional e os problemas psicológicos de quem cresce isolado. Eles são problemas irreversíveis na psiquiatria. Eita, pode falar. Não, ia dizer assim, o tratamento bem maior, não tem cura, como você falou, irreversível. Aquela criança vai ser um adulto problemático, né? Aleph não participou muito dessa geração, não. É um menino novo, mas nunca vai saber o que é o cara botar uma lata assim, uma bomba canoa embaixo, uma pedra em cima, pum! Chegar no carteiro de um cabo de um velho que o cabo não gosta, bota dentro sem influenciar o povo a fazer isso. Mas no tempo da gente era desse jeito, meu amigo. Era massa. Era o tempo bom. Viu? Que essa turma de hoje não sabe o que é isso. Aí só tá a bomba de videogame. Não tem como, né, meu filho? Tem como passar. Mas depois eu vou passar algumas histórias que eu passei aí para o menino Nutella. Mas é isso. Infelizmente, essa geração perdeu isso aí. Só tenho orgulho de dizer, rapaz, eu passei por isso, era chegando em casa com um pedaço do detorado. Amanhã, menina, ia brincar de novo e hoje em dia o menino muito mimimi, sabe? Amanhã, não sei o que, tal, leva pro hospital, aquele negócio, e os guris tudo adolescendo. Menino de hoje, até pra correr é estranho, né? Os guris velho, tudo pequenininho, uns buchão, tudo durinho, rapaz. E hoje tá aí, tudo com saúde e tal. É justamente isso, prendendo em apartamento, acaba chega cansado do trabalho, toma celular, não tá policiando aquilo que a criança tá vendo, é um perigo, né? A gente tinha até falado sobre isso em alguns episódios atrás, a importância de ver o que sua criança tá vendo, o perigo que tem, né, nessas redes sociais hoje.
ela ajuda, mas também é um perigo, tá diretamente dentro da sua casa. Então, assim, é complicado, e também a gente já vê nessa situação, né, de perder o medo de perder essas tradições, né, que envolve diretamente com a cultura, né, que não pode, tem que trazer a família, tem que vir de fora, é ali que vai se comemorar, é ali que vai ter que vai se reunir a família, porque geralmente a gente demora a ver a família às vezes, né? Quando se reúne é no São João ou no final de ano. E se o governo, o Estado, querer cortar isso é complicado, né? Então, assim, tem que continuar, como você falou, aí tem que se ter fogueira, tem que se ter fogos, isso aí é muito bom, isso aí junta a família, e assim, essa questão de doença e tal, antigamente a gente não via isso. As doenças existiam, é bom que elas tenham sido descobertas, para a gente combater de maneira mais perfeita. Eficaz, né? Acontece que o combate a um distúrbio, porque existe a psicose, que chama-se loucura, né? Sei lá, você tem um caso mais grave de uma esquizofrenia que tem uma psicose, aí a pessoa realmente não dá tem que ser melhor cuidada. Aquela pessoa tem que ser melhor cuidada. Mas distúrbio é diferente, transtorno é diferente. É apenas uma maneira diferente de o cérebro perceber as coisas, né? E que é uma maneira diferente ali. Uma das maneiras de você resolver o problema dessa criança é você fazer com que ela tenha convivência com situações de risco. Realmente, já existia, né? Só que foram descobertas. Aí foram descobertas, aí o pessoal quer fazer o quê? Então tem que proibir a criança. Não, pelo contrário. Tem que fazer com que ela saiba conviver com essas questões. Porque essas questões ajudam a fortalecer a psicologia delas, né? O psique delas. É igual a menina sem imunidade, né? Acaba tendo na areia mesmo, pra ganhar imunidade. Exatamente. Aí, claro, vai ter que combater ali com tratamento, né? Tem um tratamento medicamentoso, tem um tratamento terapêutico, né? Exercício físico, alimentação, suplementação alimentar, hábitos físicos, exposição ao sol, né? Ali, vitamina D direto, ômega 3, você, enfim, a questão de ter uma B12 da carne, comer carne, vitamina B12, entendeu? Salada, comer um pouco de tudo, né? Exercício físico, na parte da manhã, quem tem TDAH tem que ter que acordar, muita energia, você tem que despender aquela energia, muita caminhada, né? Para você justamente acalmar as vibrações do corpo e liberar, oxigenar a mente, entendeu? A oração, na nossa tradição, a gente tem a oração do terço, que a gente ordena a mente, né? Cada mistério contemplar, cada fase da vida de Cristo ali. Você tem os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos, os mistérios luminosos. Cada etapa, ou você que não é cristão católico, você tem desenvolver uma oração ali, é uma maneira de ordenar a mente, né? Você tem a oração, na nossa tradição a gente não divide oração e reza, é a mesma origem. Na tradição evangélica existe uma diferença, né? Então, mas a mesma oração, ela repetida ou não, sem a oração que é um diálogo, que é uma conversa mais íntima com Deus, ela é uma maneira de você se relacionar, é uma maneira de você conversar com a realidade. Deus está na realidade, né? Deus fala pela realidade. Então, é uma maneira de você conseguir achar o seu propósito de vida. Né? Que o propósito cura qualquer doença cognitiva, mental, né? E a ideia de propósito é justamente você buscar o seu sentido de vida, né? Mas manter uma comunicação com o ambiente, se comunicar com sua família, se comunicar com a sociedade. Então existe até infelizmente no meio católico, existe uma corrente aí que está querendo transformar o leigo, o católico comum, no monge. Monge é monge. Mesmo assim, ele convive com a sociedade. Ele tem comunicação com a sociedade. E nós que somos leigos, nós temos que conviver com a sociedade. Nós temos que dar o testemunho na sociedade. Então, uma pessoa que tenha TDAH, que tenha toque, ela não é inferior a ninguém. E para ela se curar, ela precisa expressar a sua cultura e conviver ali. Você vai privar uma criança de ir para a fogueira com sua família? Você está fragilizando essa criança. O Ministério Público tem que ter essa consciência. É verdade. Que assunto bom, né? Vamos conhecer um pouquinho da história de quem é essa fera aqui, Diego do Sol. Fala um pouquinho sobre você, Diego. Sobre os seus estudos, que tipo de livro que você costuma ler, né?
Sua formação acadêmica, os pais. Eu sou bacharel em Direito, eu cursei na UEPB, minha formação é na UEPB aqui em Campina Grande. Meu primeiro ano foi em 2004, são 5 anos, né, a duração normal do curso. Só que em 2009 eu tranquei o curso e fui fazer o intercâmbio. Aí tenho uma formação técnica numa escola em Londres em dramaturgia, estudar artes cênicas, essa questão do teatro, da língua. Eu tenho uma formação também linguística ali que eu tive. E isso pega sociologia, isso pega antropologia, cultura, né? Você estudar a cultura da sociedade ocidental, né? O Brasil é parte dessa sociedade ocidental, né? A sociedade judaico-cristã, né? Entender a história do Brasil tem a ver com outros povos, né? O Brasil não surgiu do nada, né? O Brasil surgiu com mérito do empreendedorismo de Portugal, mas com mérito da capacidade de organização e do arrojo dessa coragem espanhola, com mérito da capacidade de intuição dos índios, né? Com mérito do afeto dos negros, né? O afeto, o calor humano dos negros. Essa mesclagem, essa mistura gerou um país que é o futuro do mundo. O Brasil veio para curar as pessoas. Essa é a vocação do Brasil e proteger. Tem uma vocação também militar do bem, no sentido de aqui todas as pessoas têm divergências políticas, mas elas se encontram no meio para celebrar a cultura e celebrar a vida. Libaneses, japoneses, italianos, ibéricos, portugueses, espanhóis, todos encontram no Brasil um ambiente de convivência. Por isso que não dá para a direita ficar falando só para a direita. Você não vai converter convertido. É verdade. Né? Você tem que converter quem não é convertido. Você tem que falar para os... Cristo veio para os doentes, né? Então a gente veio para os diferentes. E esse tipo de comunicação, eu tive essa experiência muito fortemente, né? Desde pequeno, de gostar de entender história, mas eu não parei na história documental. As pessoas são viciadas apenas na história do documento. Se a gente for pela história do documento, a gente não descobre a origem espanhola da Paraíba. Inclusive, tem uma pessoa muito boa que está fazendo esse trabalho já, de coletar essa documentação, que é Silvia Brito. Né? Eu cheguei a falar. Sim, falou sim. Falei dela, né? Que ela foi para Tordesilhas, ela mora na Espanha hoje. Ela tem uma linha ideológica política diferente da minha, mas é uma pessoa muito séria. Né? E ela está lá, ela teve acesso à documentação do reino espanhol, falando da Paraíba com todo carinho, o rei da Espanha. Filipe II, ali. Como a Paraíba era uma terra desejada para que o Brasil fosse pacificado. E a Paraíba era ali o centro de decisões do Brasil, apesar da capital, Salvador, ali. Então, eu tive essa experiência de cultura desde pequeno ali, de querer, de ser curioso para entender a história do povo ali. Então eu lia a Barça ali, tinha uma dificuldade de concluir alguns livros, foi a questão da déficit de atenção, mas aí completava com vídeo, depois voltava, terminava o livro de novo, inquieto. E aí até demorei também a terminar o curso de Direito também, porque estava inquieto ali, fazendo a mesma coisa, meio monótono. Aí eu disse, não, na época a gente tinha uma condição econômica razoável, assim, e aí eu usei essa reserva para ir para viajar, para ter uma experiência de cultura, aprender um pouco. E aí fui para essa escola de teatro em Londres. E é uma escola ali, na época, que era bem, dava ali condições para quem tinha uma rendazinha que tivesse ali tido uma reserva. Você era acessível e, ao mesmo tempo, era uma das 10 escolas ali de destaque e que o pessoal foi muito receptivo, muito educado. Não moraria na Inglaterra, prefiro o Brasil 10 mil vezes, mas foi uma grande escola de vida estar ali, né? E voltei para concluir o curso. Aí eu voltei em 2009, 2010, concluí meu curso de Direito. E aí fiquei na política, né? Por conta do meu pai, da minha mãe. Fiquei fazendo trabalho assessoria política. Na época trabalhei na revista Vila Nova, a revista Vila Nova, com colegas que hoje estão no Instituto Borborema. Na época a gente tinha uma revista que era a revista Vila Nova.
E a gente desenvolveu esse trabalho, tive um empreendimento, hamburgueria, fui fazendo um pouco de tudo, mas sempre muito ligado à política, né? A gente que... Seu pai foi o quê? Vereador? Sua mãe vereadora? Alguma coisa assim? Meu pai foi prefeito de Puxinanã de 89, 90, 91, 92. 92 a 96, meu padrinho, que é dos Queiroz do Cariri, ali. Queiroz... Ele é Limeira e Queiroz. O Queiroz é de Cabaceiras ali. Queiroz, Aires, Farias, é tudo... Na mesma região, entre né? eles, e até se relaciona muito entre eles ali. Aí, ele é meu padrinho, mas ainda é primo meu por conta da minha mãe, que é Queiroz. Aí, 96 a 2000, meu pai. 2000 a 2004, meu pai. Aí, depois veio a oposição, né? Abelardo Coutinho. Os Coutinho, que tem uma tradição muito forte em Puxinanã, nunca tinham governado até então. Aí, a família Coutinho, pela primeira vez, tem o poder efetivo de Puxinanã. E aí, Abelardo imprime a marca dele, a administração dele lá. Acredito que não no nível que o meu pai conseguiu fazer em Puxinanã. Ele pegou, por exemplo, meu pai pegou Puxinanã com centésimo 24º Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. E ele deixou em quarto. Isso em 8 anos de administração. Ele conseguiu deixar Puxinanã como a maior feira de gado do Nordeste, ali por investimento da Prefeitura Municipal, que naquela época não tinha o dinheiro que teve como o período de Bolsonaro proporcionou para as prefeituras. E os prefeitos, a partir de agora, não vão ter essa bonança toda do período de Bolsonaro, porque com essa reforma tributária o dinheiro vai ficar todo em Brasília. E eu fazendo uma leitura de cenário, inclusive eu disse, eu não posso continuar o legado do meu pai, porque prefeito vai virar escravo, não vai ter dinheiro, não vai nem pagar a folha. E foi o que aconteceu com minha mãe. Minha mãe tirou o lixão de Puxinanã, tentou recuperar a história de Puxinanã que meu pai, com todo respeito, levou para um patamar diferente, né? Acho que passou 8 anos de crise com Abelardo, e Abelardo teve muito apoio político ali. O menino, o filho dele, Felipe, uma pessoa boa. Abelardo era uma pessoa de bom trato, mas a história administrativa da família Coutinho em Puxinanã não é muito ali democrática como foi o meu pai ali. De investir na cultura, o São João de Puxinanã era muito forte, entendeu? A cidade foi a primeira cidade a estar 100% eletrificada na região da Borborema. O PSF era modelo, né? Aqui, então isso ajudou a elevar o IDH. Minha mãe na época era secretária de saúde, inclusive. Na época podia, não existia nepotismo, só era nepotismo se o funcionário indicado fosse uma pessoa ruim. Sabe, é uma coisa meio polêmica essa questão de nepotismo, porque às vezes você bota uma pessoa desconhecida, a pessoa não sabe trabalhar. Não sabe fazer. Né? Enfim, mas aí eu vi, fazendo uma leitura de futuro, como é que seria uma prefeitura trabalhando com o PT, que ali Lula em 2002 passa a governar o Brasil, e existe um novo modelo de relacionamento entre União, Estado e municípios. Por natureza, o PT ele centraliza os recursos porque ele quer implementar o seu projeto de poder, então ele tem que ter dinheiro controlado ali em Brasília para ele determinar o que tem que fazer. Então o dinheiro vem pingado para as prefeituras. O fundo de participação do município vem pouquinho, o dinheiro vem pouco. Com um governo de direita, existe mercado, o imposto, as empresas pagam mais imposto porque arrecadam mais, o prefeito pega mais em dinheiro. E ele consegue ter mais autonomia para decidir a sua cidade. Porque quem entende a realidade, mesmo você gostando ou não do prefeito da sua cidade, é ele que entende a realidade do município, muito mais que o governador e do que o presidente. Então o municipalismo é uma tradição do Brasil. Isso aí muito por conta de Portugal. Portugal é municipalista, não é focar no Estado. O Estado é importante, mas é focar na cidade. Então, o governo de Bolsonaro ele teve o mérito por Paulo Guedes de democratizar o orçamento. Enfim, e aí eu vi essa leitura e disse, não dá para pegar uma prefeitura com Dilma e com Lula. Né? Aí, enfim, tive essa experiência, fui para a Inglaterra, terminei lá o curso terminei o curso aqui de Direito, fiquei trabalhando e aí tive a atuação na militância política da direita, ajudei o MBL, a organização do acampamento em 2014, né? Lá a gente conseguiu, com aquela pressão ali, na esplanada do Ministério, ali, com o acampamento que a gente fez, a gente reuniu todas as forças contra a esquerda radical. A gente derrubou Dilma, né? Renan Santos, do MBL,
Felipe Pedrinho, meu amigo do Rio Grande do Sul, ligado à banda Louca Liberal, do MBL, que estava organizando o acampamento. Grande ser humano. Kim Kataguiri estava lá. Holiday estava lá. E todos estavam lá por força, o MBL não gosta de saber disso, mas por força da influência intelectual do professor Olavo. Porque a partir de 2009 eu conheci Olavo na Inglaterra. Me chamou a atenção. Fazer essa pergunta, porque na entrevista eu vejo que tu sempre cita o nome de Olavo, esse mestre, né? Aí eu até queria saber se tem alguma ligação, se você acompanhava muito Olavo, né? Sim, e Olavo no curso dele, não existe o curso lá de filosofia, ele não fala de política. Ele fala de cultura, ele fala de filosofia, que é para se comunicar com todos. Aí tá uma parte dos seguidores de Olavo querendo reduzir Olavo à política partidária. Olavo tá defendendo a pauta conservadora. Olavo nem se definia como conservador. Olavo ele se definia como liberal clássico. Depois os conservadores passaram a acolher Bolsonaro, ele se sentiu acolhido e passou a usar o termo conservador. Olavo ele é apolítico, no sentido que o pessoal entende, né? Apolítico, né? Não tem envolvimento com política partidária porque ele é um filósofo. Ele está falando sobre valores. E ele sempre debateu com a esquerda, nos simpósios, nos fóruns, entendeu? E ele diz até que ele foi muito mais respeitado por intelectuais de esquerda do que a direita, porque a direita, a partir do momento que pega o Olavo e diz, não, eu estou usando só o Olavo para política, ela está depreciando o conteúdo. Interessante o que ele já falou, né? E o que deixou registrado vem acontecendo, né? Exatamente. É surpreendente, né? Ele faz uma leitura sabedoria que o cara tinha. Ele faz uma leitura de povo. Ele faz uma leitura de cultura. Ele quer resgatar o Brasil genuíno, que na escola, na sala de aula, você não tem censura. Por isso que ele, inclusive, foi contra a escola sem partido. Ele defendeu no início, mas depois ele foi contra. Por quê? Porque a escola sem partido é um erro da direita. Você não pode falar de comunismo na sala. Deixa o cara falar de comunismo. Mas deixa o cara falar de cristianismo. Deixa os dois falarem. Isso é o que o Olavo defende. Até porque os cristãos eles têm que estudar o comunismo. Beleza, se você não concorda com o comunismo, eu também não concordo. Acho que ninguém aqui concorda. Mas você tem que entender a preocupação que no século XIX gerou o pensamento comunista. A preocupação ali não era ruim. A preocupação, o sentimento, não era ruim. As conclusões dos comunistas naquela época que são equivocadas. Mas o sentimento de revolta não era. Tanto que o Papa Bento XVI ele disse, uma coisa é você ser contra o marxismo, o comunismo, outra coisa é você não entender as causas que levaram aqueles pensadores daquela época a fazerem esses questionamentos. Entendeu? Então, é por isso que é preciso entender, porque muitas vezes o cara é comunista por engano, não é por maldade. E aí, Olavo, ele sempre debateu. Ele trouxe a filosofia para justamente ela se expandir e influenciar todos os setores da sociedade. E não para ser uma ferramenta política, né, de conflito, simplesmente. Ele estabeleceu o conflito quando estava no debate político, porque existe uma ala na esquerda que quer destruir o Brasil, suas tradições, suas liberdades. Aí você tem que bater de frente. Mas tem que fazer uma leitura de quem é a pessoa que está ali. Entendeu? Para você não... Eu vejo gente falando do STF. Você está falando do STF de maneira geral. Você está juntando todos os ministros contra você. Fale pontualmente daquela figura. Senão você jogue aquela figura contra os outros. Não falar da instituição de maneira completa, só nela, e aí ela vai se unir. Mas se você fala que existe um abuso de autoridade de uma pessoa X, eu estou falando que aquela pessoa X está errada. Existe um agente real, uma pessoa real. Não é uma coisa abstrata. Quem é STF? Qual é o CPF do STF? Ele tem CPF? Não tem. O STF não tem CPF. Quem tem CPF são pessoas que estão lá. São pessoas reais que estão agindo. São pessoas que eu preciso identificar. Ali, olha, e eu posso fazer o questionamento. Por que você está agindo assim? Por que você está fazendo dessa forma? Perguntar não é crime. Perguntar é a base da democracia. A democracia é uma pergunta. Eu posso perguntar sempre que eu quiser. Perguntar não ofende. É verdade. Pessoal, o negócio tá bom aqui, né? Vão compartilhando aí esse vídeo, marcando aí seus amigos. Chegar a uns 1 milhão tá bom, né? De visualizar. Tá. A gente chama ele de novo aqui, viu? Para esse conteúdo que foi riquíssimo do Sol, né? Nós queremos agradecer a você mais uma vez.
por estar aqui, por nos enriquecer, né? Com tanta Esse história, conteúdo, né? Um conteúdo maravilhoso. E você que está aí assistindo, compartilha, como o Ben falou, com seus amigos. Curte a página se você ainda não curtiu, né? Se inscreve, ativa as notificações. Todas as terças nós temos novos episódios aqui, né? E cada um melhor que o outro, hein? Porque o desse foi assim, fora de sério, formidável do Sol. Suas palavras aqui com a gente. E deixa aí suas considerações finais. Agradecer o espaço. Às vezes eu acho que eu falo demais. Mas pode ficar à vontade de falar. Fica à vontade. A gente é quem ganha, né, com isso. Mas eu falei demais porque eu me senti muito em casa, muito à vontade com vocês. Muito bem, você está em casa mesmo. E me sinto muito honrado pelo convite e acho que trabalho de formiguinha tem resultado, né? É verdade. Ali Exatamente. a gente vai colher muitos frutos e fazer uma resistência democrática nesse governo, né? Se ele está lá, por qual processo ele está lá, não sei, mas ele está lá, existe, a gente não pode negar essa realidade. E a gente tem que trazer propostas, não adianta só criticar. Isso. Se você só critica, você não é escutado. Mas se você traz propostas, você se coloca como alguém que quer ajudar. Né? A gente só dá testemunho pelo serviço que a gente presta. Justamente. Isso, até como você falou, fazer barulho não faz, não se tem objetivo em que faz barulho, né? Exatamente. Até a palavra do Senhor fala assim, que a transgressão na multidão das palavras. Perfeito. Também, muitas palavras sem ação. Até nosso Senhor dizia que as orações com muitas palavras, elas não são as melhores. Isso. A oração, ela é a oração ali. Não que você não possa falar muito com Deus, mas muitas vezes a oração mais perfeita é aquela com poucas palavras e que vem direto do coração. A sincera, né? É a sincera. Para você e Deus. É isso aí. Ok, Beni? Quero agradecer aí ao amigão Diego. Sim. Satisfação enorme aí ele conhecer. Cara incrível, pessoal. Muito gente boa. E vai vir mais vezes aqui. Com certeza, tem mais um pouco de conteúdo dele. Né? Quero agradecer a todos que acompanharam até agora. Agradecer a Elaine e mais uma vez a Diegão. E esperar os próximos episódios, né? Até o próximo Sou 3 Podcast.